Eu não sei se você já parou para pensar ou para analisar o porquê que a Bíblia não é um livro de fácil entendimento. Talvez você já tenha lido a Bíblia várias vezes e tenha tido dificuldades de compreender o texto bíblico. E muitas vezes ficamos nos questionando o porquê não estamos compreendendo aquele texto. Saiba que essa dificuldade é uma dificuldade mais comum do que nós imaginamos. A Bíblia conta a história de um homem que vinha em determinado caminho e vinha lendo as Escrituras. E alguém se aproximava dele e lhe perguntava se ele estava compreendendo o que ele estava lendo. E a resposta daquele homem foi uma resposta negativa. E ele dizia: como que eu posso compreender se não tem quem me explique? É a famosa história do eunuco e do apóstolo Filipe. Então aquele homem, apesar de ter um grau de instrução muito elevado, ele estava lendo um texto da Escritura Sagrada e ele não estava conseguindo compreender. E por que isso muitas vezes acontece? Porque a Bíblia ela tem um contexto. Ela tem um contexto histórico, ela tem um contexto linguístico, ela tem um contexto cultural. Então, Deus ele se utiliza tanto do Espírito Santo para nos abrir o entendimento, como também de pessoas que têm um grau de instrução a respeito desse texto e podem nos ajudar a compreender a palavra de Deus, a compreender a Bíblia Sagrada, que foi o que aconteceu no caso de Filipe e o eunuco. O texto diz que Filipe se aproveitou daquele texto que ele estava lendo e explicou-lhe detalhadamente, desde o princípio, que o texto estava falando da pessoa de Jesus Cristo. Leia a palavra de Deus, busque o conhecimento da palavra de Deus, peça ajuda ao Espírito Santo para te iluminar, para compreender a palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo que use pessoas que já têm uma certa experiência e gozam da sua confiança, para que possam te explicar a respeito do texto sagrado, a respeito da palavra de Deus, a respeito da revelação de Deus para nossas vidas que está contido na Bíblia Sagrada. Pense nisso, que o Senhor te abençoe e te guarde.